Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Elevada Matemática e vamos à resolução da questão do número 30 para a admissão às escolas de aprendizes marinheiros de 2019. A questão diz o seguinte: considere o gráfico abaixo de uma função real definida por y igual a a vezes x mais b. Aqui nós temos o gráfico, né? E ainda diz o seguinte, a questão: com base nesse gráfico, é correto afirmar que a equação que define essa função é item A, 4 vezes y é igual a menos 4x mais 16, item B, 4 vezes y é igual a menos 4x mais 8, item C, y é igual a menos 2x mais 4, item D, y é igual a 2 vezes x mais 2, ou o item E, 2 vezes y é igual a menos x, 2 vezes y é igual a x menos 2. Observe, pessoal, o seguinte que eu fiz aqui ao lado. Eu esbocei, fiz aqui o gráfico dessa função, lembrando que essa reta aqui, pessoal, é justamente essa função que ele está mencionando aqui, ou seja, uma função do primeiro grau. Por que essa função ela é aqui y igual a menos 1x mais 2? Você vai entender agora depois do cálculo. Observe o seguinte, que nesse ponto aqui, pessoal, está tendo um cruzamento, está tendo uma interseção entre o gráfico, que é essa função aqui, e o valor de y. E também está ocorrendo uma interseção com o eixo de o eixo de x, que é justamente no ponto 2. Está ocorrendo duas interseções. A primeira aqui no eixo de y, que é o valor de 2, e a outra, a interseção aqui no valor de 2, agora ocorrendo no eixo de x. Observe o que eu fiz aqui, pessoal. Eu escrevi aqui a lei de formação de uma função do primeiro grau, que é o que está descrito aqui nessa opção, nessa questão. E aqui eu coloquei uma equivalência, tá vendo? Que a vezes x mais b é igual a y, mesma coisa, apenas o que estava no segundo membro eu escrevi como primeiro, o que estava como primeiro eu escrevi como segundo membro. Até aí nada de diferente. Agora, professor, por que o senhor escreveu A e aqui o senhor escreveu entre essas informações, essas coordenadas? Porque olha para cá. Lembra não, presta atenção aqui, ó. Observe que aqui eu chamei esse ponto aqui de A e esse outro ponto de B. Então, olha só, quais as informações, por que eu coloquei essas informações? Porque todas as vezes que eu organizar um ponto, ele tem uma coordenada, tem duas coordenadas, de x e de y. Observe que aqui, ó, quem é que está cortando o eixo de y? O 2, O 2 ele está onde? Ele está no eixo de x ou de y? Está no eixo de y. Então, logo, o outro valor para x eu vou escrever quanto? 0. Então, y sendo 2, x sendo 0. Beleza? E aí, eu vou utilizar essas informações e substituir em qual? Nessa equação aqui. Então, ó, A, tá vendo? Esse valor de x substitui por 0, o valor de b nós não sabemos, e esse 2 aqui, de onde eu tirei? Não é o valor de y. Y tem informação que é 2. Beleza. Então, eu vou descobrir que o valor de b é 2. A outra informação. Essa outra parte aqui, eu tenho 2, Observe que é 2 aqui, ele está fazendo par de que eixo? Do x ou de y? Do x. Então, se aqui no x ele é 2, tá vendo? Ó? No x ele é 2, o y vai ser quanto? Vai ser 0. Então, eu vou pegar essas informações e vou substituir, respectivamente, nessa mesma função aqui, agora para esse outro ponto, que é o ponto B. Então, ó, A, que é da fórmula, esse 2 aqui, que é o valor de x, tá vendo? Substituir mais o valor de B, que é igual a 0. De onde eu tirei esse 0? É o valor de y, tá? Substituir aqui. Olha só, 2 vezes A, 2A. De onde eu tirei esse 2? Lembra que nós fizemos aqui que o valor de B é igual a 2? Então, substituir nessa aqui. Então, vai ficar 2A mais 2 é igual a 0.
Observe que eu vou fazer o seguinte, eu vou manter esse 2A no primeiro membro, e esse mais 2, que está fazendo parte do primeiro membro, vou passar para o segundo membro. Beleza? Como o objetivo é colocar em evidência o valor de A, então eu tenho que dividir o primeiro membro e o segundo membro por 2. Né? Isso aqui é a princípio para você deixar sempre uma equação em equilíbrio. Então, o que eu faço no primeiro membro, eu também faço no segundo membro. Então, logo nós vamos ficar com A, e menos 2 dividido por 2 é igual a menos 1. Por que eu fiz tudo isso? Porque nós precisamos descobrir a lei de formação. Lei de formação de quê? Desse gráfico aqui. O problema te forneceu esse gráfico, então você precisa saber primeiro a lei de formação para depois verificar qual vai ser o enquadramento, onde é que ele vai se enquadrar nessas opções. Então, por isso que nós descobrimos aqui a lei de formação. Então, nós descobrimos o valor de A, que é menos 1, tá vendo? E o valor de B, que é 2. Então, essa é a nossa lei de formação. De que é função? Dessa função aqui. Tá vendo? Da função que ele forneceu no gráfico. Ok. Agora, olha só. Se você perceber, essa informação aqui não há em nenhuma dessas opções aqui. A mais próxima que chega, talvez, é o item D. Mas, olha só. Aqui é 2. Né? Não é menos 1. Ou então, nessa daqui é menos 2. Não é menos 1. Tá vendo? Então, fica diferente. Então, o que nós vamos ter que fazer? Precisamos transformar em uma função que seja equivalente a essa. Então, o que nós fizemos? Eu multipliquei por 4. Quando eu multiplico por 4, o que eu vou encontrar? 4 vezes y, 4y. 4 vezes menos 1x, menos 4x. 4 vezes 2, 8. Observe que vai ser certinho aqui, ó, nessa opção B. Ah, professor, mas por que você não multiplicou por 2? Se eu tivesse multiplicado por 2, ó, só para você pensar, ó, se fosse 2, 2 vezes y, 2y, aí seria igual a isso aqui, certo? Mas quando eu multiplicasse por menos 1, ia ficar menos 2. Aí já seria diferente desse. E quando eu multiplicasse o 2 vezes 2, seria 4. Então, isso aqui, não, se eu multiplicasse por 2, não chegaríamos a uma fração, perdão, a uma função, né, equivalente, uma lei de formação equivalente a essa. Então, quando eu multiplico por 4, eu vou chegar aqui em formação, a uma lei de formação equivalente a essa que eu encontrei. Então, a opção correta, opção B de bola. Então, 4 vezes y é igual a menos 4x mais 8, ok? Espero que você tenha entendido. Vejo você no nosso próximo vídeo.